havendo um declínio do Império Americano, mas pensando que o, o Ocidente, o mundo de maneira geral, né, ele é muito mais, as mentes e corações estão muito mais ligados aos Estados Unidos do que a própria China, por ser também, né, um país, como você falou, né, já mais fechado, não é um imperialista. Como é que ficaria a configuração de... Porque assim, eu consigo visualizar o Reino Unido perder a sua hegemonia quando vem uma, não só uma economia, mas uma cultura que, que invade o mundo todo, como é a cultura americana. Como é que seria então essa decadência dos Estados Unidos e uma recolocação, né? A China entrando no lugar dos Estados Unidos, ou não entraria ninguém no lugar, a China ficaria brilhando do outro lado do mundo e não teria a mesma influência dos Estados Unidos? Eu acho que tem uma diferença grande. A China não é imperialista. A China não tem o mesmo perfil de estratégia geopolítica que tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde que ele se tornou uma hegemonia, a estratégia dele é imperialista, é dominar o mundo, impor a agenda dele nos países que ele acha que deve, que interessam para a sua economia. A China não faz isso. A China, posso estar errado, ela pode, de repente, quando os Estados Unidos enfraquecer, ela pode, né? A gente nunca sabe. Mas os sinais que a história nos dá é que a China nunca fez isso, mesmo quando ela era uma potência. A China já foi uma grande potência econômica no passado, antes da Guerra do Ópio, né, contra a Inglaterra. Então a China, ela não tem essa... Tanto que você vê, ela já é uma potência econômica e ela não impõe a agenda dela para ninguém. Ela simplesmente faz cooperação econômica. O que ela está fazendo inteligentemente agora é oferecendo o mercado chinês para os países subdesenvolvidos venderem sem tarifa nenhuma. Enquanto o Trump faz o inverso. Né? Se eu, você e nós aqui fomos negociar com alguém, com quem nós gostaríamos de negociar? Com os Estados Unidos, com o Trump ou com o Xi Jinping? É só a gente tirar que eu falando sempre as emoções, né, as polarizações, com quem você gostaria de fazer negócio? É muito claro, né? Quando os Estados Unidos aumentou agora a tarifa na China 10%, aí os caras falam, a China não foi tão contundente e tal. Porque ela falou, não, então vou aumentar X%, mas daqui uma semana. Ah, não, os caras tinham que dar uma resposta na hora. Cara, isso é estratégia da China. Ela aumentou a tarifa só nos produtos que ela sabe que vai prejudicar a economia americana e que não vai prejudicar ela. É bastante óbvio. Os Estados Unidos aumentou a tarifa para tudo e a China falou, não, vou aumentar a tarifa no gás, no petróleo e aqui nisso aqui. E não vou mais... E vou bloquear a exportação de minerais críticos, como germânio, antimônio, grafite, que é para a produção de semicondutores. Então ela deu os tiros certinho onde ela quer, que prejudica a economia americana e prejudica muito pouco ela. Né? E falou, vou fazer uma reclamação na OMC. Aí todo mundo fala assim, não, mas que besteira, a OMC não manda nada, né? Esses organismos multilaterais não mandam nada. Mas qual sinalização que a China está dando? Não é para os Estados Unidos, é para o resto do mundo. Eu respeito as regras. Pode até não acontecer nada lá, que não vai acontecer nada mesmo. Tenho certeza que não vai acontecer nada na OMC. Mas eu respeito os organismos e eu vou fazer uma denúncia lá. Qual que é a sinalização que eu estou dando para você que é alemão, para você que é inglês? Cara, o cara respeita as regras, o outro lá não. O outro lá dá um chilique, dá um tapa na mesa e faz o que ele quer, não está respeitando regra nenhuma. Então, os sinais que a China manda, isso não é agora, ela está mandando isso há muito tempo, está mandando esses sinais para o mundo. Né? Faça um negócio comigo que eu sou confiável. Eu respeito as regras. Né? É bom para você economicamente, é bom para mim economicamente. Não vou influenciar na sua agenda, não vou pedir reforma fiscal para você, não vou pedir para você diminuir gasto público, isso é um problema seu. Vamos fazer uma cooperação econômica que seja bom para os dois países. Então, a China não tem essa intenção de impor a agenda dela no resto do mundo, pelo menos até agora. Tá? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Que talvez nos sinalize que a China não quer ser um poder hegemônico imperialista como foi as outras potências. Ela só quer crescer economicamente, ser forte economicamente e continuar com a sua reforma socialista, né, que é o socialismo de mercado, que é uma coisa nova. Quando a gente olha e analisa a estrutura, é uma nova formação econômica e social que existe na China. Não é o socialismo clássico que foi na União Soviética, não é 100% do que está no Capital de Karl Marx. Né? Apesar de ser um partido comunista chinês, que é um socialismo à transição, não imagino isso acontecendo muito cedo. Né? Imagino a China continuando um país socialista. E o que ela quer é que essa nova formação econômica e social seja bom para o povo chinês. Né? É óbvio que ela sempre vai defender os interesses nacionais. Né?
Então, assim, vai ser, de repente, um novo equilíbrio, um mundo multipolar, mas, obviamente, com uma potência econômica que, em algum momento, vai sempre impor a agenda econômica dela para proteger a sua economia e o seu povo, que é o que o Brasil não faz. Pra você ter uma ideia, a China, a maior usina hidrelétrica do mundo lá, a China veio aqui, o Deng Xiaoping veio no Brasil na década de 80 aprender com os brasileiros quando construiu Itaipu. E eles replicaram Itaipu lá, 3 vezes maior. Né? A China tinha um projeto de nação, tinha um projeto de desenvolvimento. O Brasil não tem. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.